Fala pessoal, nessa playlist a gente vai aprender a criar viagens internacionais, como a gente pode cadastrar os preços em moeda estrangeira, exibir valores em reais, por exemplo. Tudo isso a gente vai ver nessa playlist. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer um resumo geral do que a gente vai ver aí ao longo dessa playlist. Primeiramente, você está vendo aqui que tem uma viagem que a gente cadastrou, né, internacional para Disney, por exemplo. E o seu cliente, ele ia visualizar o preço aqui em dólar. Aqui está uma entrada que a gente pode cobrar uma entrada e o parcelamento, que está em 24 vezes de 200. Você pode parcelar em até 24 vezes. Seu cliente, quando ele clicar nesse izinho, vai estar aqui que o valor por pessoa em apartamento triplo. Aqui, você poderia também exibir o valor já convertido em reais para a cotação do dia. A gente vai ver isso ao longo dessa playlist. Quando o cliente clicasse, e ele ia se dar conta aqui com o roteiro, né? E lá embaixo ia aparecer algumas explicações sobre o preço. Apartamento single, ele ia exibir entrada de $1.600, mais 24 vezes de 266, tudo aqui exibido em dólar. Você também poderia exibir o valor já convertido em reais automaticamente. Nessa configuração que a gente fez, tanto a página inicial quanto aqui no roteiro vai ser exibido em dólar. Ele só vai fazer a conversão para o real quando o cliente clicar aqui em compra online. Então ele vai clicar em compra online e aqui sim ele exibe o preço em dólar e o cliente ele pode mudar a moeda. Então aqui está mostrando que a moeda é em dólar. Se ele clicar aqui em reais, o sistema automaticamente vai converter para reais. Aqui deu 31.425. Tem um izinho aqui que se ele clicar vai exibir a cotação que foi utilizada. Então ele utilizou um preço base de $6.000 para esse tipo de apartamento compartilhado. A cotação $1 igual a 5,23. A gente também consegue mexer nessa cotação, como é que ela é retornada. A gente consegue adicionar aqui um acréscimo, né, na cotação obtida pela API, que ela é atualizada de hora em hora. E aqui a data da cotação, no dia 6 de fevereiro, hoje, às 10 aqui da manhã, lá, horário de Londres. Beleza? Então o cliente agora ele já converteu para real, ele pode clicar em reservar. E aqui ele diz, né, se ele quisesse, por exemplo, 2 adultos, ele marca aqui 2 adultos, calcular total, ele vai recalcular o valor, deu R$68.000, entrada de 13.000, mais 24 de 226963. O cliente ia clicar em reservar, ia selecionar aqui os participantes, eu só vou voltar aqui para selecionar um só, para ficar mais simples, e vou avançar. Vou marcar a cama de casal, sou um dos participantes. E aqui o cliente ele teria 4 formas de pagamento. Em cartão de crédito, ele poderia pagar até 24 vezes. Aqui um exemplo, tá? É você que vai definir o total de parcelamento. No meu caso, eu botei aqui um total de até 24 vezes. Então, se o cliente ele quisesse, ele poderia, se ele tivesse esse limite, né? Total aqui de 41.900, ele poderia escolher lá, já comprar essa viagem diretamente. No boleto, eu coloquei aqui no boleto um parcelamento diferente. Eu coloquei que tanto o boleto quanto o Pix vai ser uma vez só. Se você quisesse ter mais vezes, você poderia colocar. Aqui aparecer 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Lembrando que o boleto, Pix e esse faturado aqui, ele deixa você parcelar no máximo até a data da viagem. Então, como hoje é fevereiro e aqui a viagem é em julho, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, ele poderia parcelar em até 5 vezes no máximo, beleza? Aqui no cartão, ele vai obedecer o que você colocou. Boleto e Pix também vai obedecer o que você colocou, mas sempre ele vai primeiro obedecer também que não ultrapasse a data da viagem aqui no parcelamento. E aqui você vai ver que aqui no cartão o valor está em reais, tá vendo? Aqui em boleto também está em reais, Pix também está em reais, mas aqui tem uma novidade para vocês. Esse pagamento faturado, se eu clicar no faturado, você vai ver que ele vai exibir valores em dólar. O que significa isso? Significa, às vezes o cliente ele não tem aqui o limite total para passar no cartão todo esse valor. E você também não vai deixar o cliente, por exemplo, parcelar em 7 vezes no boleto ou no Pix, porque o boleto e o Pix é um pagamento ali que o cliente ele pode pagar, pode não pagar, você vai depender ali da cotação do real. No cartão a venda é garantida, então se ele parcelar, você pode antecipar esse valor e ir lá comprar os seus dólares. Aqui no boleto e Pix fica mais complicado você trabalhar dessa forma, mas existe uma terceira forma aqui que é o faturado. Com o faturado, se o cliente escolher, por exemplo, aqui está exibindo no máximo 5 vezes, porque de fevereiro para julho ele só deixou 5 parcelas, né? Março, abril, maio, junho, julho. De fevereiro para julho são 5 parcelas que ele pode fazer.
Então, por isso que ele exibiu aqui a entrada de 1.600. Eu coloquei a entrada lá na nossa viagem de 20%. Então, por isso que ele calcula automaticamente. 20% de entrada do total do pacote, que é, nesse caso aqui, $8.000. Você viu que dá certinho, 20%. Mais 5 vezes de 1.280. E se ele escolher essa opção de faturado, o sistema, vou fazer aqui para vocês, concluir compra, ele vai gerar uma reserva e ele vai gerar lá embaixo a fatura de entrada de 1.600 com vencimento para amanhã, 7 de fevereiro, e as demais faturas para março, abril, maio, junho e julho no valor de 1.280, igual a gente tinha visto. O que significa? Quando chegar, por exemplo, no dia que ele tiver que pagar essa fatura, né, o cliente ele vai ter acesso aqui a essa reserva. Esse aqui é o cliente que fez a reserva, no caso, né? Ele vai vir aqui, vai ter um lembrete de vencimento para ele, ó, a sua fatura está vencendo hoje, ou a sua fatura vai vencer daqui a 5 dias. Tem esses dois lembretes, com 5 dias e no dia da fatura. Ele vai abrir o link e vai clicar aqui em pagar. E vai vir aqui, ó, valor está em dólar, ele vai clicar para converter para real. Automaticamente o sistema converte essa fatura de 1.600 para reais. E aí ele pode pagar em boleto, Pix ou cartão. Ele pode pagar essa fatura nessas 3 opções. Chegou no mês seguinte, próximo de março, o sistema vai novamente enviar um e-mail para ele, ó, sua fatura vai vencer no dia 7. Ele vai abrir o link, vai clicar em pagar, e aí lá para o dia 7 vai ser uma outra cotação, o sistema vai converter automaticamente aqui, né? Ele vai estar assim em dólar, o cliente vai clicar aqui em reais, ele vai converter para a cotação do dia lá que ele fizer o pagamento, digamos, dia 7 de março, ia ser uma outra cotação, ele ia pagar aqui. Então você se previne de receber valores em boleto ou Pix, por exemplo, que seria reais, e aí você teria que ficar tendo um controle maior da cotação. Aqui não, na fatura, a fatura ela é em dólar, no momento que ele for pagar vai ser convertido para o real daquele dia, e aí você se prevê lá para comprar dólares naquele dia, e, enfim. Então, nós vamos ver isso ao longo dessa sequência de playlist. Espero que você faça muito bom proveito de todas essas funcionalidades novas que a gente tem aí na Scap. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.